Bom dia, pessoal. Nós já demos aqui algum tempo de tolerância para os nossos participantes entrarem, mas em respeito aos que já estão online, bom dia a todos. Vamos começar hoje o nosso evento de ataques cibernéticos e cibersegurança. Deixa eu parar de compartilhar aqui as telas. Muito bom. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live, Ataques Cibernéticos e Cibersegurança. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa casa a doutora Adriana Esper, que, aliás, já é da casa, né? Advogada Adriana Esper, que já está conosco há muitos anos. E vou fazer aqui uma pequena apresentação dos nossos especialistas, né, dos nossos convidados que vão estar falando conosco sobre esse tema. Adriana Esper, advogada, conferencista, especialista em direito digital, proteção de dados, compliance, coordenadora do Comitê de Proteção de Dados do Conselho do Comércio Eletrônico da FEComércio de São Paulo, vice-coordenadora da Comissão de Tecnologia e Sociedade do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial e, como já disse, parceira aqui da Miguel Silva e Yamashita Advogados. O nosso outro convidado, palestrante, é Ricardo Esper, o sócio fundador da NES, que, na verdade, não é mais só uma empresa, né? Um grupo de empresas, são mais de 4 empresas aí, na área de tecnologia, tanto na área de saúde, segurança, ERP, enfim, várias tecnologias desse mundo moderno, tá? Tem mais de 30 anos no mercado, tá? Focado em soluções tecnológicas para empresas e segurança e de dados e informação é com ele mesmo. Eu, Beatriz Yamashita, sócia aqui da Miguel Silva e Yamashita Advogados, também da área de compliance, governança corporativa, societária, contratos, direito digital, e aqui com vocês para moderar esse nosso bate-papo. Queria avisar a todos que esta nossa live está sendo gravada, né? Vocês podem ver aí, tem um avisozinho de que a nossa live está sendo gravada, vai ficar disponibilizada depois nos canais aqui da Miguel Silva e Yamashita Advogados, tá? Mas é importante que vocês estejam cientes disso até para a proteção das imagens, enfim, tudo que a gente vai estar falando aqui, vocês ficarem cientes. Tá bem? Muito bom, muito bom. Bem, eu queria trazer para vocês aqui esses convidados, porque nós já andamos juntos nesse mundo digital há muitos anos, né? Eu com a Adriana, já nos conhecemos, é bom a gente não ficar falando há quanto tempo a gente conhece, para não denunciar a idade, né? Mas aí já vão mais de 25 anos de profissão juntas e no mundo jurídico, participamos da evolução do mundo digital, né? Esse mundo digital que, quando nós começamos, o termo digital nem era tão utilizado, nós começamos ainda com a lei de software, a preocupação maior lá no final da década de 80, começo da década de 90, era os direitos autorais sobre os programas de computador, como se protegia, como se licenciava, pirataria, enfim, todos esses programas que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, né, para conversar com as máquinas, né,
para as máquinas conversarem conosco e aí nós interagirmos. Também aí, depois disso, a gente passou pela revolução aí da tecnologia se associando a telecomunicações, né? Toda a parte de criação da Anatel, né? Agência Nacional de Telecomunicações, a internet, os programas que foram se ligando, né, ao mundo das telecomunicações e integrando esse mundo corporativo das empresas, todos os programas se falando uns com os outros. Tá? E o Ricardo, que começou ali, pelo menos desde que eu conheço, o Ricardo trabalha com redes, né, Ricardo? Ricardo trabalha com redes, ele, na época que rede era aquela coisa que você ligava um computador com outro por meio de cabos, né? Então, ele já formava as redes internas das empresas, de eventos, enfim, e a coisa foi crescendo, e ele hoje é agora um grupo de empresas muito bem-sucedido e muito conhecedor dessa escuridão, né, que nós, leigos aqui do mundo da tecnologia, vamos tentar entender um pouquinho hoje como funciona, né? Como é que essa integração do software com o hardware, com o mundo das telecomunicações, o comércio eletrônico, os meios de pagamento, né? Todo esse controle que o governo criou também, né? Porque o governo é um grande participante desse mundo, né? É um grande coletor de dados, a Adriana deve falar sobre isso um pouco, ele é um dos grandes coletores de dados, e como esse mundo do Big Data, né? do que a gente chama de a nova commodity, né? Dados hoje são o maior asset das empresas, então acho que é muito importante a gente estar antenado com isso, entendendo como é que esse mundo digital de hoje funciona e como ele tem interessado aí alguns meliantes, né, que correm atrás desses dados para interesses diversos. Então, vou começar aqui com o Ricardo, tá? Por conta do tema, acho que é interessante a gente começar com a parte tecnológica, né? O Ricardo vai aqui nos dar um pouquinho da sua visão do que é um ataque cibernético, tá? O que é um ataque cibernético e por que ele está tão na moda nesses últimos tempos? Já há um tempo, mas principalmente nesses últimos tempos. Então, com a palavra, Ricardo Esper. Eu vou aqui compartilhar. Você quer que eu compartilhe aqui já o seu trabalho? Pode ser, pode ser. Pode ser? Tá bom. Pode. Bom dia, pessoal. Realmente, a Beatriz falou, a gente começou a trabalhar com informática, que era agora a tecnologia da informação, há muitos anos, e, de fato, a mudança tecnológica, a integração das pessoas, as redes, a criação aí das intercomunicações, seja ela por internet, redes locais, etc., deu uma disseminada aí na questão das infecções e dos ataques cibernéticos. Quando a gente começou, assim, para quem nem nunca ouviu falar, existia vírus, né? Vírus são precursores dos malwares e muitas vezes chegavam por jeitos adversos aos usuários. O cara copiava um disquete, etc. Assim, o vírus mais malicioso que tinha no começo era um ping-pong, que era uma coisa horrorosa. Você instalava e ficava uma bolinha, ficava passando na tela e você passava dias para matar aquele vírus e ele só importunava. Na realidade, não tinha nenhum mal e ele só importunava. Daí foi crescendo a questão das infecções e até chegou
ao mais famoso da época, que era o Madonna. Madonna era uma foto da Madonna digitalizada, né? Daí você entrava e aquilo crachava o seu disco. Não tinha prejuízo? Não, tinha prejuízo, eles tinham todos prejuízos aí possíveis e imaginários, mas, assim, afetava o computador local e nada mais. E, de fato, o cara que era infectado, de algum jeito, tinha lá uma culpa velada, mas, assim, ou ele baixava um software pirata, ou ele pegava um disquete, um drive, alguma coisa que ele se autocontaminava. Com o advento aí de a interconexão, internet e etc., e agora aqui já está na tela falando da pandemia, os ataques, as infecções tomaram outra proporção. Por quê? Porque essa proporção que não vinha tão contida assim, a gente vai ver em números depois, os ataques começaram já há algum tempo, já a questão de 10 anos, a gente montou uma divisão de cyber aqui, porque existia, porque no começo os ataques estavam mais voltados ao roubo de dados, né? Muita gente interessada em concorrência, no mundo do concorrente, etc. Depois isso foi migrando para um ataque mais destrutivo mesmo. Muita gente queria destruir dados e, por fim, agora, acho que a gente chegou no ápice do ataque comercial, porque o ataque comercial foi quando começou os ransomwares. Ransomware virou uma indústria, hoje é uma indústria muito grande, ele movimenta alguns bilhares de dólares, onde as empresas são atacadas a partir de um malware que pode chegar nessas empresas via e-mail, via um arquivo compartilhado ou qualquer outro tipo de acesso à rede. Ele se instala na rede local, ele vai distribuindo entre os equipamentos e vai criptografando a base de arquivos. Depois de um tempo, o infectado, a vítima, recebe um e-mail da pessoa que fez isso, ou mesmo um arquivo que fica na rede, você vai abrir e lá tem uma mensagem de um pedido de resgate, onde você teria que fazer um depósito, né, em Bitcoin, numa carteira criptografada em bitcoins, para que ele mandasse uma contrassenha para que você descriptografasse sua base de dados. Isso acontece cotidianamente, isso já era muito forte antes da pandemia, mas a digitalização que a pandemia proporcionou criou mais oportunidade. Por causa do home office, que aqui eu botei na tela, né, os escritórios, as pessoas foram para casa, então os acessos remotos que eram contidos, muitas das vezes as pessoas que trabalhavam localmente no escritório, e daí você tinha lá uma contenção maior de segurança, alguma coisa, foi para casa. E, assim, muitas empresas, e a grande maioria, não estavam preparadas para isso. Então, o cara chegou em casa, imagina aí uma situação real que vocês estão vivendo, ele está lá, e o cara é o financeiro, ele precisa liberar banco. O cara de TI, que nem sempre é uma estrutura tão grande assim, falar, pô, o fulano precisa ir liberar banco, como é que a gente faz? Ele teria que sentar, fazer um estudo detalhado de como melhorar, como essa pessoa poderia se conectar ao banco, mas liga lá o sujeito e fala, eu preciso pagar, eu tenho conta para pagar hoje. Então, aquela questão da urgência, a pessoa que é responsável por segurança acabou abrindo muito mais a segurança para que as pessoas pudessem continuar trabalhando de casa. Isso proporcionou uma série de ataques. Então, esses acessos remotos que boa parte de vocês devem estar fazendo a partir do home office, as videoconferências, aí vazaram-se senhas, vazaram-se áudios, vazaram-se muita coisa. Os equipamentos, muitos dos colaboradores que foram para casa nem sempre levaram seus equipamentos da empresa, né? Muitas vezes não tinha como, era um desktop, o cara morava e começou a trabalhar com o seu próprio equipamento, que daí tem a responsabilidade transferida, né, para o colaborador, que nem sempre está com o último antivírus, nem sempre está com a última atualização de software e fica mais aí vulnerável à infecção
de malwares, né? Isso aconteceu muito. Hoje, no mundo corporativo, pode até trocar de tela, no mundo corporativo hoje deve ser, não, é o maior risco, é o ransomware. Existem muitas outras infecções aí de malware, mas que causam pequenos danos, não de grande monta. Existe muito vazamento de dados, aí é o roubo de dados pelo dado mesmo, é o cara que está assim, que se interessou pelo dado da companhia, então ele vai lá à busca desses dados, seja ele dados de titulares, aí depois a Adriana vai falar de LGPD, seja dados confidenciais, dados de contrato, dados de pesquisa, de um P&D, então tem uma massa de dados aí de segredo das empresas que estão à disposição em suas redes. Então, nesses últimos tempos, o que já era ruim piorou muito com a pandemia, graças a essa abertura forçada, né, que a gente teve que sofrer, dessa descentralização dos departamentos de tecnologia. A grande maioria migrou, foi para isso, e daí eu tenho alguns dados aqui, quer ver? Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo slide. Antes de você passar para o próximo slide, Ricardo, você está falando aí de ransomware, malware, né? Explica um pouco, porque ataque cibernético, quando a gente fala em ataque cibernético, a gente pensa assim em coisa de ficção científica, né? E a gente pensa no hacker. O que, afinal de contas, é o hacker? O hacker é uma pessoa? O hacker é um grupo de pessoas? O hacker é um programa? É um software? O que é? Hacker é tudo. O hacker? De fato, de fato, o que aconteceu, né? Aqui a gente tem aqui essas três maiores riscos aqui que eu botei, e daí eu explico um pouco como que se deu isso, né? Na realidade, quem é o hacker, né? Quem é o seu contraponto? Quem é o seu atacante? Existe de tudo que é tipo. Existe desde da pessoa que quer simplesmente aí fazer um ativismo, quer te derrubar, quer te tirar da rede, quer pichar a sua página no Facebook, no Instagram, só por maldade. Existe o hacker, que é o cara que vai para dentro da empresa, que vai fazer um teste de intrusão, que vai tentar quebrar as suas barreiras, né, que ele muito mais está se testando do que testando as empresas. Alguns desses hackers são contratados, né, são os ethical hackers, que são contratados para fazer esse teste de vulnerabilidade. Isso eu tinha contratado normalmente para fazer isso. É um grupo de pessoas, aí, se você pegar em alguns casos, principalmente nas questões, quando a gente fala de nações e etc., muitas das vezes que você escuta aí alguma marca ou algum governo tem alguma atividade e daí tiram sites do ar, tiram tribunais do ar, na realidade aí é um grupo de hacker ativistas, né, no geral, a grande maioria com propósitos políticos, alguns econômicos, mas na maioria políticos, que tem aí, por sua vez, tirar uma imagem do ar, tirar uma pessoa do ar, uma companhia do ar, por alguma opinião ou posicionamento intelectual que eles sejam contra. O mais comum, assim, que todo mundo fala, nossa, mas por que tem tanto hacker agora e não tinha no passado? Alguns grupos desenvolveram, é muito louco isso, mas desenvolveram serviços de hacker como o hacker por aluguel, assim por dizer, né? O que o sujeito faz? Ele monta uma plataforma de hacker, de ataque na Deep Web e daí lá ele comercializa. Existem basicamente vários, mas assim, os maiores são dois tipos de contratação. Você vai na Deep Web com o endereço certo, você vai lá e encontra essa plataforma, ou você compra uma posição e usa o sistema deles, né, para o ataque, e paga lá, eu já vi de $1.000 a $15.000, dependendo de quão sofisticado é o ataque.
E existe uma outra que é muito louco, que você dá o oponente e fala, olha, quero atacar, sei lá, quero atacar a NES, que é a minha empresa aqui. Quero atacar a NES, e daí, em tendo sucesso, o cara tem um percentual do lucro. Quer dizer, o cara é um empresário mesmo, ele participa dos lucros do negócio. Ele consegue contratar por sucesso ou por atividade. Então, muitas vezes vocês escutam falar, o hacker, não sei o quê, e aparece um sujeito que, notadamente, você olha para ele e fala, não, duvido que esse cara tenha essa capacidade técnica. Na realidade, alguns não os têm mesmo. Ele contratou como um serviço, obviamente ele teve lá a sua capacidade, né, para ir lá e contratar, mas muitas vezes eles nem técnicos são. A grande maioria dos ataques chegam por phishing. Phishing, o que é phishing, né? Phishing é pegar um e-mail válido, assim, imagine que você... O phishing, existem diversos graus de phishing. Existe aquele mais estúpido, que você claramente olha para o e-mail e fala, isso aqui não é para mim, estão tentando me pegar. Até uns que as pessoas, os grupos, os hackers olham e fazem engenharia social. Então, eles vão lá, olham, ó, seu escritório aqui na Vila Olímpia, nossa, tem um McDonald's do lado. O cara já manda o endereço do McDonald's, preenche essa ficha e ganha um cupom, uma sobremesa grátis ou um sanduíche grátis, mas já muito mais voltado, olha, é o McDonald's da esquina do escritório do cara, então ele já é uma engenharia social preparada. Muitas vezes se passando por um superior, falando, olha, estou aqui com o currículo da Beatriz, eu gostaria que você analisasse, e o cara troca uma letra ou outra do e-mail e se passa por um superior do cara, o cara logo abre o currículo e não era um currículo, era um malware. Então, isso tudo acontece com alguma frequência. A gente já acompanhou histórias de hacker e o cara fazendo phishing, o cara ele mandou o primeiro currículo, essa história do superior mandando o currículo é verdadeira. Ele manda o currículo para o subalterno, né, falando, olha, analisa esse currículo. O cara tenta abrir, o antivírus pega, ele passa um e-mail falando, olha, o antivírus pegou, até onde o hacker instrui ele a desligar o antivírus. É uma engenharia social bem elaborada, e a rede do cara foi comprometida com malware e acabou dentro de um ransomware, que é essa criptografia da base de dados, onde ele tem uma contrassenha que liberaria tudo de novo. Mas, assim, a engenharia social, a partir do phishing, é muito profunda, tá? Você tem aí, como eu disse, diversos graus, mas os mais complicados, assim, você demora muito a ver. Ontem mesmo eu vi uma empresa de um conhecido, ligaram na empresa, até é cibernético, mas não tem muito a ver com a rede. Ele entrou, olha, hoje é dia de pagar guia de não sei o quê, você precisa entrar, mas eu preciso da assinatura dos 2 sócios, etc. O cara montou uma página falsa do Santander, o cara entrou na conta, na conta não, né? Ele entrou na página falsa, ele deu a senha, deu o PIN e, de fato, foi transferido ontem, nesse caso, o cara foi roubado em R$160 mil. O que fazer a partir disso? Delegacia de polícia corre para ver se pega a outra ponta, mas na outra ponta já tem laranja, já tem tudo. Aí, como golpes tradicionais aí saindo um pouco do mundo empresarial, vai ter também muitos casos desses de phishing, que no final são phishings. A pessoa o WhatsApp da sua filha pedindo dinheiro e etc. Tudo isso é a partir de phishing. Nem sempre tem um malware, mas assim ele pede lá, devidamente credenciado como sua filha, R$10 mil, e incrivelmente é um crime muito comum. Pode passar para o próximo aqui. Daí o ranking do Crime Report do FBI é muito assim, se você olha os números, são números estratosféricos, né? Aí, o comprometimento por e-mail corporativo basicamente o phishing, tá? Hoje dá 2 trilhões de dólares, é uma barbaridade, 2 bilhões, logo trilhões. Investimentos fraudulentos, que também muitas vezes você recebe aquele e-mail que é
Antigamente era muito comum receber uma carta de um governo, de alguém de um governo africano que ia liberar um dinheiro, não sei o quê. Hoje ainda existe, virou eletrônico. O golpe em romance e namoro, que aqui, se você ficar 5 minutos assistindo aí Jornal Nacional ou qualquer outro jornal, você vai ver o cara do... Tem até o filme do cara do Tinder, né, hoje, mas é um golpe que movimenta muito dinheiro. Começou lá atrás com as russas que queriam sair do país, mandavam para o mundo inteiro, daí, enfim. E hoje em dia já é mais local, o cara pega esses aplicativos de relacionamento, marca um compromisso. É TI, tá? É um golpe do mesmo jeito. Daí o cara vai, e daí lá ele é assaltado, roubado. Teve aí eu vi, acho que antes de ontem na televisão, o cara sendo assaltado, o cara carrão, parou no posto de gasolina, marcou um encontro com uma senhorita, e chegou lá, não era uma senhorita, eram dois caras armados. Vazamento, exposição de dados, isso aí é o que acontece bastante. Aí a Adriana vai falar bastante com respeito ao LGPD, que veio tratar principalmente de dados pessoais, né? Mas esses vazamentos acontecem com grande volume, dão prejuízos grandes. Tem outras ações imobiliárias, não só imobiliárias, mas venda de carro, sites de leilão, e etc. E o golpe de suporte técnico, que é o que aconteceu, por fim, nesse ataque que eu falei ontem do banco. O cara liga para suportar o cara, olha, vou te ajudar a fazer esse pagamento aqui. E, de fato, não era o banco, não era ninguém, era uma pessoa mal intencionada, com um site muito bem feito, que o cara foi lá e digitou senha, contrassenha, dupla autenticação, e o cara estava do lado copiando, entrando no site dele de fato. Então, esses são os grandes números aí do Crime Report da FBI, que tomou Hoje, eu acredito que em crimes hoje eles são maiores do que os crimes físicos, né? Onde você vai ter 2 trilhões de dólares à disposição em algum lugar. Não existe, isso só existe no mundo digital mesmo, essa transferência. Pode trocar, gente. Daí aqui quando eu falo de ransomware, porque o nosso público aqui é essencialmente empresarial, essencialmente da área de corporativo, então, assim, as estatísticas do ransomware, olha, aumento de ataque 148%. O que mais dói nesses ataques, talvez, assim, o cara pode querer, e na maioria eu sugiro que não paguem o resgate, mas o cara fica aí, porque por mais que o cara tenha backup, por mais que o cara tenha tudo, ele tem um tempo de voltar, ele fica inativo, né? Porque ele tem que restaurar o ambiente dele. Não é só voltar um backup. O cara tem que, quem é da área de tecnologia vai entender, tem que subir o servidor, tem que instalar o Windows, tem que instalar o Linux, tem que instalar tudo, tem que fazer atualização, ou patch, instalar o aplicativo, enfim. A grande maioria das empresas aqui deu, em média, 21 dias. Já vi empresa 3 meses fora do ar. E daí, com os grandes casos que tiveram aí, fora o prejuízo de imagem, que é um horror, né? Aí já estão falando em 20 bilhões de dólares, os números são estratosféricos. E o número de ataques, aqui estão falando que 4 mil por dia. Eu acredito que, dependendo da tentativa de ataque, esses números são muito superiores. E a cada 3 mil e-mails, um contém um malware. Aí na caixa de muita gente tem mais de 3 mil e-mails sem e-mail, então cuidado, um deles deve estar infectado. Então é bom ter essa prevenção. Pode passar. Ricardo, nossa, você falando assim dá um medo, né? A gente que não é da área de tecnologia fica de orelha em pé e metade do que acontece nessa deep web, nesse mundo escuro, né? A gente não percebe, né? O nosso dia a dia é aquilo de, no máximo, tentar evitar ser roubado, ter o seu celular hackeado, enfim. Eu acho que a gente fica tão preocupado com a proteção dos nossos
nossos cartões de crédito e tudo mais, mas eu vejo que no mundo corporativo o ataque é uma coisa bem mais preocupante, né? Bem mais preocupante, porque interrompe negócios, né? A gente vê como interrompe negócios, né? E o problema é reputação, né? Já pensou você ficar aí dias sem, fora do ar, como aconteceu aí com o laboratório de exames, que não consegue entregar exame, mexe com vida. Hoje o ransomware já é responsável por crime de vida, porque teve um ataque documentado na Alemanha, o hospital ficou fora do ar e, de fato, o paciente ficou sem o tratamento e morreu. Então, hoje você tem o ataque virtual matando de verdade, matando gente, não é só um prejuízo financeiro, mas já mata gente. Ou a questão dessas empresas de infraestrutura, você pega aí aquele gasoduto nos Estados Unidos, ficou 20 dias fora do ar, ou 30 dias fora do ar, criou um prejuízo absurdo. Companhias aéreas tiveram que cancelar voos, são valores e delays de atividade muito grandes, chega até literalmente a matar a gente, né? Estou vendo aqui no seu próximo slide aqui que esse adivinha o que fez isso, né? Será que isso tem a ver com a pandemia? Olha, os números crescentes e isso cresce todo dia, tá? As pessoas tendem a ficar um pouco mais espertas no que tange aos ataques, né? Muitas vezes ainda me pergunto como alguém pode cair no golpe eu sou sua filha, desde o telefonema, lembra que eu ligava para sua casa? Eu estou com... que imitava uma voz, o cara era até um homem vestindo uma menina, e já me ligaram, eu já escutei isso. Mas você fica pensando, como é que alguém pode cair? E cai, né? Porque os crimes vão melhorando, né? O acabamento, a tela desse ataque, desse cliente que a gente falou, que eu falei ontem, de R$160.000, a tela era do Santander. Ele fotografou, assim, você olha e fala, meu, eu estou no Santander. Tinha até o cadeado de HTTPS fechado, era uma coisa bem feita mesmo. Daí, se você lia lá, Santander tinha acho que com P no meio, e você, naquele mundo de informação de uma tela, não se dá conta, né? Então, a fato, aí subiram muito os crimes. E as questões do crime de rua mesmo, né? O cara pegar você com o celular aberto. Ontem eu recebi um áudio, um tweet de um pernambucano que teria chego da Europa e foi roubar o celular dele. Ele passou uma noite, ele perdeu a vida. Assim, ele contando, é muito engraçado, coitado, né? É engraçado porque não foi comigo, né? Porque ele contando de como ele perdeu a vida dele, da hora que ele perdeu o celular aberto até que ele estava chegando da Europa com o celular aberto, ele estava no táxi pedindo, sei lá, iFood, porque ele ia chegar em casa, estava com fome, o cara pegou o celular dele aberto e levou. Isso também tem jeito de melhorar isso. Existem aplicativos aí para botar senhas em todos os aplicativos. Isso todo mundo tem que estudar um pouco. Segurança é chata, segurança não é legal. Segurança trava a vida. Quando todo mundo fala, pô, mas isso é muito chato. Eu adoraria ter um carro que não tivesse chave. Eu achei que tivesse lá um botão. Para que eu vou carregar a chave do carro o dia inteiro? Seria sensacional. Chego lá, aperto o botão e vou embora. Nem tranco a porta. Mas segurança tem que ter a chave, um alarme, carro blindado, sei lá, dependendo do quê. Então, as coisas vão piorando, né? São chatas. Segurança é chata. Pegando esse gancho, Ricardo, eu queria entender um pouquinho o que no mundo tecnológico vocês conseguem fazer, né, oferecer, o que já existe hoje no mercado para combater esses ataques? É uma coisa só da área de tecnologia? Como é que é essa coisa do ataque cibernético? Conta aí um pouco, como é que é isso no mundo tecnológico? De verdade, assim, o que esse talvez seja o grande erro do mundo corporativo, achar que essa questão da segurança cibernética é uma questão de TI, né? Então, não é. É uma everyone's business, né? Porque
todo mundo faz parte dessa cadeia, porque a avaliação de risco, seja ele cibernético ou não, é uma avaliação no processo. Então, o cara que está sentado ontem, por exemplo, voltando ao caso do ataque aqui que o cara caiu nesse golpe via... O que TI tinha a ver com isso? Nada. O cara deu o computador, ele navegou, o cara foi lá e perdeu 160 mil reais. O processo, então, o dono do processo tem que entender quais são os riscos que ele está correndo. Então, isso é muito importante, esse passo atrás e tirar só do TI a responsabilidade de tá protegendo a empresa. Todo mundo precisa entender cotidianamente, porque os riscos estão aliados aí a questões tecnológicas, e daí sim a área de TI vem sustentar a área de negócios, mas a área de negócios precisa entender. Você me contar um segredo, e eu sair e contar aqui no elevador, em alto e bom tom, isso é um vazamento de dados. No final do dia, isso é um vazamento de dados. Então, as avaliações de risco são de cada área. Obviamente, o mundo da tecnologia vai evoluir bastante para proteger, né? Ajuda a mapear, ajuda a descrever quais seriam necessários para deixar a empresa menos vulnerável, mas, de fato, tem que existir um comprometimento geral. Muitas vezes eu chego em empresas que foram atacadas, o cara fala, não aprovaram o orçamento do antivírus. Meu amigo, isso não era verba de TI, isso era verba de risco da empresa. Eles estavam dizendo, mas agora eu estou aqui há 30 dias fora do ar e a culpa é minha. A culpa também é sua, mas não é. A culpa é do negócio que não avaliou o risco de ficar indisponível, de cair em mãos erradas, de tomar uma multa aí, de uma LGPD, de uma coisa. Então, o mundo de tecnologia trabalha bastante para conter, né? Te dá ferramentas para tudo. Hoje, a inteligência artificial entra muito na questão de comportamento. O comportamento é o próximo barreira aí que a gente está tratando. Então, muitas vezes, antigamente, você rodava o antivírus. Hoje em dia, na realidade, a gente analisa comportamento. Então, se a Beatriz era uma pessoa que mexia muito na rede ou não mexia e, de repente, está trocando milhões de documentos, esse comportamento, a partir de uma inteligência, a gente começa a analisar, por que a Beatriz saiu do comportamento normal dela? Porque ela pode simplesmente não estar transitando vírus, mas pode estar vazando documentos. Então, a próxima barreira, que já é vencida, é a inteligência artificial olhando o comportamento humano para avaliar risco de vazamento de dados. Muito dos métodos de avaliação, a gente vai passar, aí existem milhões de frameworks de análise de segurança, tá? O NIST, a ISO 27001, o CIS. O que basicamente a área de segurança de informação ou de conformidade vai fazer? Ele vai listar uma série de processos, uma série de tópicos que aqui, ó, se você ler aqui na primeira tela, que vão fazer com que você responda cada uma desses tópicos. E dentro desses tópicos tem milhões de perguntas, tá? Desde a atualização de software, até atualização do antivírus, até compartilhamento de senha, cofre de senha, rastreabilidade do usuário. E, com isso, a gente consegue montar aqui um quadro de maturidade. Esse quadro de maturidade é muito interessante para qualquer companhia, que é essa análise de gap e a maturidade. Porque, olhando para ali, você decide quais são os seus grandes gaps de segurança. Em cima desses grandes gaps, você vai tomar atitude e vai gastar o seu dinheiro ali. Eu diria que, na grande maioria das empresas, o Pareto se funciona, né, que você vai pegar aí 20% atacar 20% dos seus problemas e você vai subir sua régua de maturidade em segurança de informação muito alta. Então, é muito importante fazer essa avaliação de risco, essa avaliação
a partir de um framework desse, com um consultor externo, enfim, que vá mapear grandemente seus riscos. E para você gastar o seu dinheiro no lugar certo, porque de repente o cara chega lá com um puta plano de SI imenso e realmente segurança de informação gasta todo o dinheiro que você tiver no bolso, porque assim, se você quiser gastar, tem oportunidade para gastar com tudo. Não tem nada barato no setor, mas tem muita coisa fácil de fazer, que são os quick wins. O quick win é assim, você vai olhar e fala, pô, eu posso simplesmente ter dupla autenticação no meu e-mail, vou melhorar drasticamente minha segurança. Então, esses mapas de maturidade trazem você para uma maturidade alta, com pouca atividade. Daí tem aí as questões de conformidade, que é política de segurança, e etc., que daí tem muito a ver com a conformidade, com a governança da empresa, né? E também aí com conformidade com as leis existentes, LGPD, o Marco Civil, em alguns casos, a GPDR para algumas outras empresas europeias. Aí cada um, aí se você cair em bancário, tem Basileia, enfim, tem em saúde. Hoje eu me deparo com a RIPA, que é o framework americano de saúde, de segurança de TI. Então, existem diversos aí, frameworks, você pode se adaptar e vai buscar o melhor para a sua empresa. Eu, basicamente, dentro da nossa tratativa, a gente gosta muito da ISO. A ISO fala muito, quase todos os tópicos, ela vai abranger muita parte aí da questão de conformidade LGPD, lembrando do tema que a gente está falando do mundo jurídico, né, de como a gente atinge. Então, uma ISO é um guarda-chuva bem grande para se acessar. E, independente do tamanho da companhia, você pode simplesmente olhar a ISO e ver que, de fato, você não tem como lidar com isso, ou não precisa lidar com isso. Mas é bom ter um framework para te pautar, porque senão fica um investimento sem final. Você precisa entender a maturidade. Eu acho que a grande leitura que o empresário tem que ter é a maturidade com respeito à política de segurança da informação. Pode ter passado de slide aí. Esse aqui é um amigo, ele escreveu essa frase, é muito oportuna, mas muito sem graça, que não dá para ter pena com quem não faz backup. Assim, qual que são as grandes coisas que todo mundo tem que fazer? A atualização de versões de software é uma coisa muito importante, porque a busca da atualização busca a hora que eu saio um software e mostra, a Microsoft amanhã sai uma versão, uma atualização. A primeira coisa que a Microsoft vai fazer é, olha, estou soltando o IS novo, porque no IS antigo existiam essa vulnerabilidade. Não é que o hacker é um gênio, a Microsoft contou para ele. Só que existe um tempo entre a publicação do software até a aplicação de muitas das empresas, porque nem sempre você pode aplicar direto. Você tem que fazer teste, tem que homologar, tem aí um tempo. Então, esse tempo que a gente chama de V0 é da saída da atualização do software até o começo da aplicação. Então, quanto mais rápido você for, menor essa janela de oportunidade você dá para o hacker. A segunda, é óbvio, é cópia, backup. E teste de backup, não adianta fazer isso, você tem que testar que ele volte, né? Muitas vezes já tem backup, mas nunca testou a volta do backup, ele nunca volta, né? A conscientização interna, isso é uma coisa muito importante. Como eu disse lá atrás, o ser humano é o grande responsável por grande maioria dos ataques. Não acho que tem um software que vai vir e vai resolver tudo, não tem um equipamento que vai resolver tudo. Enquanto tiver uma pessoa operando esse sistema, sempre tem uma oportunidade de ser atacado. As pessoas capricham nisso. E é isso. Obrigada, Ricardo. Eu acho que, nossa, muita informação, né, aqui para a gente poder estar absorvendo em tão pouco tempo. Mas já deu para entender aí que esse mundo virtual que se expandiu ainda durante o período da pandemia, né, e
e aguçou aí esses meliantes, aventureiros do mundo do hacker. Eu acho que a gente tem muita coisa aí para entender, mas, enfim, eu queria passar, então, agora a palavra para a Adriana, né? Eu acho que pegar um bom gancho do que o Ricardo falou, de que o ataque cibernético, ou, na verdade, tudo que diz respeito a ele, à segurança da informação, que não é uma coisa só da área de TI, né? Então, queria entender com você, Adriana, que pegando esse gancho aí do Ricardo, você concorda com ele? Você que já está nesse mundo há tanto tempo, né? Vendo como o mundo digital evoluiu, você concorda com ele de que isso daí não é uma área de TI, isso é na área de TI? Por exemplo, o que no mundo jurídico, né, existe, né, de proteção de dados, segurança de dados? O que você pode trazer para a gente aí para falar sobre essa questão? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, partilhar um pouco do conhecimento. E foi sensacional essa explicação do Ricardo, né? Eu acho que ajuda, foi uma excelente introdução, porque agora vem a parte chata, que é a parte do direito, né? Parte teórica, mas que na verdade não está tão teórica assim. A tecnologia, o direito tem procurado seguir, né, a tecnologia, e hoje em dia é um assunto multidisciplinar. Então, uma mão leva a outra, ninguém caminha sozinho nessa área digital. E antes de entrar na parte da legislação em si, eu gostaria que vocês, depois de tudo isso que o Ricardo falou, fizessem uma reflexão comigo. Eu costumo dizer, até refraseando aí um quote de William Gibson, que é um futurólogo, um escritor de ficção científica, que o futuro já chegou. E eu complemento, a gente que não se deu conta disso. E essa frase, ela me passa, né, uma sensação que a gente está bem pequenininho, perto dos desafios, né, que a tecnologia vem trazendo para a nossa atualidade. Vamos pegar uma máquina aqui do tempo através do cinema. Não sei se todos estavam nascidos lá, mas, enfim, são filmes que poderão ser vistos aí super facilmente em alguma dessas plataformas. 1983, tem um filme chamado Jogos de Guerra. Um jovem, que é o ator Matthew Broderick, ele é aficionado por informática. Imagina a informática em 1983, a gente passou por isso, a gente sabe como é que era. Ele conecta o seu microcomputador, né, que era um micro mesmo, acidentalmente ao sistema de defesa americano. E que era ali, então, controlado por um computador ultra sofisticado, mas esse adolescente consegue entrar lá e acaba ali, através de um acidente, provocando um estado de alerta que poderia causar a Terceira Guerra Mundial. Estamos no ano de 2017. Um hacker invade o computador de um funcionário do Pentágono através de uma falha de uma rede social desse funcionário. Em março agora, o sistema de defesa americano emitiu um alerta sobre ataques hacker em massa. Essa semana, a gente ficou sabendo que a Costa Rica declarou estado de emergência. Imagina vocês, estado de emergência por conta de um ataque hacker em massa no país. Vamos voltar um pouquinho. 1995, a gente tem um filme chamado The Net, ou A Rede.
Quem estrela é a Sandra Bullock. Ela é uma programadora de sistemas solitária, ela vive uma vida isolada na casa dela, olha aí a pandemia, né, quase sendo ali prevista, e aí ela acaba se envolvendo numa trama terrorista, e esses terroristas roubam a identidade dela. Eles transformam a Sandra Bullock numa outra pessoa e roubam a identidade dela. 2020, a gente tem notícias que nos Estados Unidos, pelo menos de quase 1,5 milhão de denúncias de roubo de identidade. No Brasil, a gente sabe que de 1 a cada 5 residentes já foram vítimas de roubo de identidade. Tá aí também uma das justificativas daquele número bem grande que o Ricardo colocou lá de golpes de namoro. Muitas dessas identidades são roubadas para criarem perfil nesses aplicativos de namoro, né? A gente tem também, voltando um pouquinho, em 1996, o Matthew Broderick parece ter um gosto de ser um adolescente hacker. Tem um filme muito engraçado chamado Curtindo a Vida Doidado. Ele entra no computador da escola e muda as notas dele, as faltas dele e dos amigos, né? A gente tem uma notícia que agora, no começo desse ano, uma universidade americana, Lincoln College, uma universidade de 157 anos, passou aí por diversos cenários, ela fechou completamente, porque ela não conseguiu resistir a um ataque hacker que aconteceu no ano passado. Então, gente, o futuro já chegou. A gente não se deu conta, mas os hackers se deram conta. E o que a gente leva a refletir sobre isso? Beatriz, pode começar a passar. Vou compartilhar, peraí. Bom, o cybersecurity in the workplace is everyone's business, ou a segurança cibernética no local de trabalho é um problema de todo mundo. É uma conhecida campanha de segurança que foi feita nos Estados Unidos, e sobre o assunto, o National Institute of Standards and Technology, conhecido como NIST, o Ricardo até mencionou um pouquinho antes, esse NIST ele faz parte do Departamento de Comércio americano, e ele tem ali uma série de recomendações e frameworks de segurança, né? É bem famoso, é uma referência para todo mundo que trabalha nessa área. Ele destacou algumas recomendações que devem ser seguidas, né? Principalmente nas empresas, né? Então, a segurança é um requisito fundamental, é um problema de todo mundo tem que estar envolvido nesse quesito. Todos os funcionários, eles precisam ser treinados, né? Porque é algo que pode afetar todo mundo, não é só o pessoal de TI, não. Tá? Todo mundo está sujeito a isso. Então, todos na organização têm um papel super importante a desempenhar na segurança, é um problema de todo mundo. E a segurança, ela requer melhoria contínua e adaptação. Então, a gente tem que estar sempre aí se testando, procurando novos softwares, procurando estar adequado para combater esses hackers, porque eles estão sempre um passo à frente da gente, né? E os riscos de segurança, eles devem ser gerenciados de forma proativa, né? Não é só reativa. Eu tenho aí que sempre é melhor prevenir do que remediar, né? E a gente sabe que incidentes acontecerão, né? A gente não tem um programa ou um plano de ação que seja 100% seguro, né? Apesar de todos os nossos esforços. Por isso que a gente tem que estar sempre preparado para responder esses incidentes e nos recuperar de forma mais rápida e efetiva deles. A gente pode passar.
E como é que a gente alcança tudo isso, né? Descarte as velhas regras, adote novas leis, né? E que novas leis que são essas, né? A revolução digital que popularizou a internet e proporcionou aí uma circulação digital de um farto volume de informações e dados, né, que a gente chama de Big Data, e a pandemia ajudou e muito isso, porque a gente passou a ter uma vida digital ou uma vida líquida, né, como o pessoal costuma chamar, facilitou a exploração destes dados. E os dados pessoais são chamados de o novo petróleo. E isso daí foi um grande gatilho para a criação de normas de proteção de dados. Quem saiu na frente foi a União Europeia, em maio de 2018, entrou em vigor o Regulamento Geral da União Europeia de Proteção de Dados, que é chamado de GDPR. Em agosto de 2018, na esteira do GDPR, entra em vigor a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né, que estava em discussão no nosso Congresso desde 2012, e ela foi inspirada no GDPR. A lei ela foi sancionada em agosto de 2018, entrou em vigor em setembro de 2020, e ela é praticamente um regulamento multidisciplinar. Então, ela não fica só no campo do direito, ela tem ali uma série de definições, recomendações, princípios e fundamentos, que inclusive traz ali muitos termos da área de tecnologia, da área de segurança de informação, né? Só para colocar todos na mesma tela, dados pessoais são aqueles dados que possam identificar uma pessoa natural, uma pessoa física, tais como um RG, o nome, o endereço da pessoa, CPF, o próprio e-mail, né? Enfim, são dados de identificação de uma pessoa natural. A lei também, ela traz algumas normas especiais ao que ela chama de dados sensíveis, né? Ela lista o que seriam esses dados sensíveis, como, por exemplo, orientação sexual, a religião, filiação a um partido, né, orientação política, filiação a sindicato, etnia, né? E por que ela dá uma proteção especial? Porque esses dados, eles podem ser utilizados para denigrir, prejudicar uma pessoa, inclusive podem, em algumas situações, trazer aí um risco de morte pelo seu mau uso para essas pessoas. E a lei, obviamente, ela trouxe uma série de direitos para as pessoas físicas, os titulares desses dados, e, ao mesmo tempo, várias obrigações para quem coleta esses dados aí para algum tipo de fim econômico, quer seja pessoa física, pessoa jurídica, de direito privado ou de direito público. O interessante que a lei ela tem muita preocupação com segurança, ela cita a palavra segurança pelo menos 25 vezes. Inclusive, segurança é um dos princípios que constam na lei, é um dos princípios que devem, né, a pessoa que vai tratar o dado, ela deve se basear, né, que ela tem que utilizar medidas técnicas, aí a gente pega a parte de TI, segurança de administração, administrativas, aqui vai entrar um pouco do direito, aptas a proteger de acessos não autorizados, situações acidentais, ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão, né? Aí ela dá mais ou menos um conceito do que seria um incidente de segurança, né? O ataque cibernético, o ataque hacker, ele é denominado na LGPD como incidente de
de segurança, né? E ela também ela traz um princípio que é o princípio de prevenção, né? Que ela estabelece que quem faz o tratamento de dados, ele tem que adotar medidas para prevenir, ou seja, você tem que ser proativo, né? Não adianta só remediar, você tem que se prevenir para evitar esses ataques, né? E o tratamento de dados e esses dados sofrerem danos. A lei, inclusive, ela tem um capítulo especial para tratar do assunto, é o capítulo de segurança e de boas práticas. Esse capítulo, ele está dividido em 2 sessões, né? Impossível a gente aqui falar passo a passo, né, de tudo isso, então é importante vocês terem noção do assunto. E o interessante desse capítulo com relação às boas práticas é que ele traz aqui obrigações para os agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? É aqueles que vão tratar esses dados. Então, eles vão passando algumas dicas, que eles precisam ter regras bem definidas com relação à segurança, e ele fala que essas regras, elas têm que ser definidas desde a concepção desse tratamento, ou seja, desde quando eu estou imaginando fazer algum tratamento de um dado durante a sua execução e, às vezes, até após o fim desse tratamento, né? Esse tipo de medida, ele é chamado na área como Privacy by Design, né? Esse Privacy by Design é um conceito que foi criado por uma mulher canadense, a Anne Corcovian, e ele tem ali alguns princípios, um framework, ele tem alguns princípios, e um desses princípios é segurança de ponta a ponta. Ele tem aqui também, nesse capítulo de segurança, as obrigações de comunicação dos incidentes, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esses incidentes, eles têm que ser comunicados, a lei fala num prazo razoável, a NPD ainda não estipulou esse prazo razoável, mas num comunicado aí orientativo do começo do ano passado, ela dá aí uma noção de 2 dias úteis a partir da ocorrência desse incidente, que ela segue um padrão da União Europeia. E ela deixa bem claro que o tratamento de dados pessoais que não observar a legislação, principalmente inclusive com esse quesito de segurança, ele vai ser considerado irregular, né? E o agente poderá ser punido sobre isso. Também dentro desse capítulo, ele traz ali numa sessão, na segunda sessão, as boas práticas de governança. E dentro dessas práticas de governança, constam a formulação de regras na empresa, né, que a gente fala aqui do accountability, incluindo as normas de segurança, ou padrões técnicos, mecanismos internos de supervisão e para mitigação de riscos, né, tipo uma cartilha, uma política de segurança, uma política para se preparar quando tiver algum ataque cibernético, o que eu vou fazer, e inclusive também políticas para prevenir sobre o assunto. A gente pode passar para o próximo, Beatriz. Também na lei, ela coloca ali, ela dá uma ideia e uma ferramenta que é chamado proativa, né? Que é chamado de relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Então, se você analisa que um tratamento seu é um tratamento, sei lá, por exemplo, com dados sensíveis, você aplicou ali
algum questionário, você chegou à conclusão que você precisa mitigar bem o risco desse tratamento, você aplica esse relatório. Esse relatório ele não é obrigatório. A autoridade nacional ela pode pedir esse relatório das empresas. Ele ainda não está regulamentado pela Autoridade, né, Nacional de Proteção de Dados, mas a gente já tem aí algumas pistas de como utilizar. Quem tem feito até agora tem se utilizado do padrão do relatório europeu, que a gente acha que aqui no Brasil, talvez com algumas adaptações, não vai ficar muito fora do que já é aplicado hoje na Europa. Outro conceito importante, eu já falei tanto aqui de autoridade de ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi efetivamente constituída em novembro de 2020, ela é bem recente, ela foi constituída após a LGPD entrar em vigor. E ela é responsável pela regulamentação da lei. A lei ainda não está totalmente regulada, tem muita coisa ainda a ser regulada, principalmente nesse quesito de segurança. Ela também é a responsável pela fiscalização. A fiscalização, na prática, ela ainda efetivamente não começou, mas ela já está em vigor desde janeiro de 2022, né? E ela também é a entidade que vai aplicar as multas pela não observância da lei, inclusive ou fazer algum tratamento sem a devida segurança. As penalidades, elas são altas, elas podem chegar a 50 milhões por infração, e a ANPD, ao aplicar essas finalidades, ela vai levar em consideração as boas práticas, e inclusive de governança, e a forma responsiva e corretiva que foram adotados pela empresa quando ocorrer um incidente de segurança, né? E a própria ANPD, ela vem aí em diversas entrevistas na mídia, ela tem se manifestado que a ideia, pelo menos nesse começo, é adotar uma fiscalização responsiva, orientativa, né? Porque a lei é nova, né? A própria autoridade é nova e é assim que ela pretende atuar. Mas eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, pegando um pouco o cenário europeu, que é o que a gente se apoia, até porque a nossa lei é inspirada na legislação da União Europeia, que as maiores multas que foram aplicadas na Europa, até o momento, são multas relacionadas a incidentes de segurança. E incidentes que, de uma certa forma, poderiam ter sido evitados ou minimizados, né? Um deles, os dois, inclusive, foram aplicados no Reino Unido, pela autoridade lá do Reino Unido. Um deles aplicado à British Airways, teve um vazamento tremendo de passageiros dessa companhia aérea, né? Isso daí aconteceu, acho que foi em 2017, me desculpa se eu falei errado, então, desculpa, foi depois, tá? Esse incidente acabou penalizando a British Airways em 22 milhões de euros. A multa era bem maior, mas eles conseguiram reduzir para 22 milhões de euros. A outra multa foi aplicada no Marriott, 20 milhões de euros. Também teve aí uma falha, foi apurado que teve uma falha de segurança, teve um vazamento de dados dos clientes, e essa falha aconteceu numa rede que o Marriott comprou, chamado Starwood.
E quando o Marriott comprou o Starwood, ele não fez uma devida due diligence, uma devida auditoria nos sistemas do Starwood, porque se ela tivesse feito, provavelmente ela teria detectado essa falha, então ela acabou sendo penalizada. A ANPD, até agora, ela, muito embora não tenha regulamentado tudo o que deveria, ela já soltou alguma regulamentação a respeito ou alguns guias orientativos ou comunicações. Então, um dos primeiros atos que ela fez em fevereiro de 2021, ela estava praticamente recém-constituída, e com esse número alarmante de ataques cibernéticos, que inclusive se intensificaram aqui no Brasil após a entrada em vigor da LGPD. E por que se intensificaram? Porque começou a ter uma multa, e uma multa muito alta, isso chamou a atenção aí dessa gangue de hackers. Eu mesma já tive clientes que, no final de semana que a LGPD entrou em vigor, sofreram algum ataque cibernético, né? E por isso que é super bom, eles estavam preparados, eles já tinham um plano de ação, né? Já tinham se adequado bem antes da entrada em vigor, e não existe, né, sistema 100% seguro, mas conseguiram lidar com um pouco mais de habilidade com esses ataques do que uma empresa que não teria se preparado, né? Então, preocupada com isso, a ANPD, ela soltou um comunicado sobre comunicação de incidentes de segurança, né? Que são recomendações que servem como um guia. Tem aqui um typo, desculpa, enquanto a regulamentação não ocorre. Então, ela vai ter esse prazo que eu te falei, aí o prazo recomendável dos 2 dias, quem deve, né, fazer essa comunicação, pela lei, é o controlador, mas ela fala que em algumas situações o operador poderá fazer também essa comunicação, à ANPD e ao titular. E quando eu devo fazer essa comunicação? Sempre, entrou aqui, nossa, entrou o ping-pong, estou brincando, no meu sistema, eu tenho que comunicar? Não, ela dá ali um questionário que é bem apoiado, que existe nas autoridades europeias, para você poder verificar a gravidade, né, desse incidente, se você deverá fazer um comunicado à autoridade e ao titular desses dados, mais outras disposições, né? Em outubro de 2021, inclusive eu tive a honra de ter um spoiler do doutor Sabá, que é um dos diretores da NPD. Ele estava num evento comigo na FEComércio e alguns dias antes ele nos divulgou lá nesse evento que sairia esse guia orientativo. O Coronel Sabá, ele é extremamente conhecido nesse mundo de segurança cibernética. Ele foi, assim, muito festejado quando foi nomeado diretor da NPD. Então, a gente sabe que lá dentro tem um pessoal que entende muito do assunto, e ele mesmo preocupado com isso, e preocupado principalmente com as empresas de pequeno porte, que não tem tantos recursos, publicou, né, a NPD publicou esse guia orientativo de segurança de informação. É um guia muito interessante, que pode ser utilizado também ali como base, mais ou menos um guia de como a ANPD vai se portar daqui para frente. Janeiro agora de 2022 foi publicado, aqui já é um regulamento, é uma regulação para os agentes de pequeno porte, e ele traz também ali algumas disposições com relação à segurança desses agentes. Eles não vão, a ANPD não vai exigir de um agente de pequeno porte, com algumas exceções, o mesmo rigor que ele irá exigir da Renner, né? Por exemplo,
uma empresa de grande porte, ele vai dar ali alguns prazos diferenciados, vai estipular alguma diferenciação com relação às políticas, né, de segurança de informação, de tecnologia que essas empresas irão adotar, né? Pode passar, Beatriz. Deixa eu parar um pouquinho aqui, Adriana, te perguntar o seguinte: a LGPD é uma lei recente, né? É uma norma de 2018, mas que, na verdade, na prática, foi implementada até no meio da pandemia, né? Eu acho que ela começou a ser mais buscada aí no mundo jurídico, principalmente pela questão da multa, né, da preparação toda. Mas eu queria saber aqui de você, Adriana, a questão de segurança de informação e proteção de dados, antes da LGPD, já existia alguma coisa que protegia as empresas, né, que dava uma orientação legal para como se portar nesse mundo cibernético? Sim, né? Então, a LGPD, na verdade, ela já vinha sendo discutida, né, bem antes dela entrar em vigor em 2020, né? Porque a lei ela foi aprovada em 2018, ela foi aprovada aí na esteira do GDPR. Então, as empresas já começaram as maiores, principalmente, já começaram com a adequação. Mas é importante lembrar também que muitas empresas aqui no Brasil, elas já vinham num processo de adequação desde 2016 por conta do GDPR, do Regulamento Europeu, porque ou eram subsidiárias de empresas europeias ou próprias americanas, e elas tinham, de uma certa forma, para continuar fazendo negócios com o bloco europeu, se adaptar ao GDPR. Mas, tirando essa parte de proteção de dados, o que a gente tinha? A nossa própria Constituição Federal, ela já trazia, né, desde lá de 1988, algumas proteções. Então, no artigo 5º, no inciso 10, o artigo 5º é o artigo dos direitos fundamentais, né, aqueles direitos que não podem ser alterados. Então, a gente já tinha ali o direito à privacidade, e um pouquinho mais para frente, lá na Constituição, a gente tinha o sigilo bancário, né, que era também um assunto muito discutido, principalmente dos bancos, né? A Beatriz e eu participamos lá nos idos de 1990, quando a internet começou a entrar em vigor, né? A grande preocupação dos bancos era com relação à rede que seria colocado nesses bancos. A gente fez, inclusive, um parecer bem interessante, né, Beatriz, sobre o assunto, né? Porque a preocupação era que os dados das agências que passariam a circular em rede, se aquilo seria ou não uma quebra do sigilo bancário. E agora, recentemente, fevereiro desse ano, com a emenda constitucional 115, o direito à proteção de dados pessoais foi inserido também na cláusula 5ª, né? Então, para vocês verem a importância da proteção de dados na nossa atualidade. Mas antes disso, o próprio Código Penal, ele já tinha ali algumas disposições, principalmente, acho que esse artigo 313, aí ele fala com relação ao próprio funcionalismo público, né, da observância dessa proteção de dados. Ele foi alterado em 2012 para criar ali alguns dispositivos com relação às denúncias dos crimes eletrônicos, né? A gente tem também em 2012 a Lei Carolina Dickmann, que foi aí uma lei que foi criada em razão aí de um vazamento de nudes dessa artista, que também acabou criando aí uma tipificação penal para essa invasão de dispositivos, né?
E, fora isso, o próprio CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que é lá dos idos de 1990, ele é até um precursor, ele já estava meio que acompanhando essa onda, né, dessa evolução da internet, então ele tem ali alguns dispositivos com relação a essa própria segurança que deve ser observada nesse tipo de transação. A CVM, ela não tem ainda uma regulamentação efetiva. Eu abro aqui um parênteses para falar que a SEC, né, que é o Stock Exchange Chamber lá nos Estados Unidos, a equivalência da nossa CVM, ela já está soltando resoluções, instruções normativas sobre ataques cibernéticos e comunicação, mas essa instrução 505 de 2011 da CVM, que fala em comunicação de fato relevante, abrange a comunicação de incidente de segurança, tanto que vocês poderão observar que essas empresas de capital aberto que sofreram ataques cibernéticos, todas têm publicado fato relevante, né, na grande imprensa sobre esses ataques que aconteceram com elas, né. Fora isso, também a gente tem já alguns dispositivos de outras agências, como a Anatel e a própria SUSEP, com relação à comunicação a essas agências, pelas empresas que são por ela reguladas, né, a respeito desses ataques cibernéticos. E o Bacen, que regulamenta aí as instituições financeiras, ele há muito tempo trata do assunto. Recentemente ele atualizou através da resolução 4.893 como é que deve ser estruturado a política de segurança cibernética, né, e esses quesitos com relação à contratação de serviços de processamento de dados e etc. pelas instituições financeiras. Muito bom, Podemos muito passar. bom. E, bom, a gente já está chegando ao fim aqui, estava olhando aqui o nosso reloginho. Eu queria, na verdade, então, fazer uma última pergunta para você, Adriana, já aí tentando dar uma finalizada. Se uma empresa tiver o seu banco de dados hackeado, além da questão criminal, né, que a gente sabe, chama a polícia, enfim, tem toda a questão criminal que não é na verdade uma responsabilidade da empresa, mas sim da polícia, do Ministério Público, né? Mas do ponto de vista civil, né? Questões de indenização, responsabilidade civil, e o que você recomenda? Se existe algum procedimento legal que pode ser aí adotado, né? No caso, por exemplo, de um incidente. Você pode passar, Beatriz? Bom, na verdade, assim, não vou entrar precisamente nos processos em si, né? A própria LGPD, como eu disse, ela já traz ali uma receita, né, de bolo, de como as empresas elas têm que ser proativas, né? Elas têm que fazer de tudo para evitar esse incidente, e se não conseguir evitar, ela já está preparada para minimizar o incidente, né? Então, isso aqui com o que a gente tem publicado até hoje, o que eu faço se eu sofrer um incidente de segurança de dados? A gente tem que avaliar, procurar nessa avaliação não sumir com as evidências, porque essas evidências elas poderão ser utilizadas aí para efeitos criminais, se nessa avaliação chegar à conclusão que foi um ataque criminoso. Essas evidências também vão me ajudar aí a pedir, se eu tiver um seguro cibernético, a procurar a seguradora, né, e pedir para ser indenizada, né, com relação a esse seguro, né. É bom também a empresa ter uma equipe, tipo uma brigada de incêndio, sabe, que a gente costuma falar, tem uma brigada de segurança, né, a brigada, a isso
para entrar em ação quando tiver um ataque cibernético. Eu costumo brincar, uma vez eu fiz aqui, adaptei um código de compliance aqui para o Brasil, e uma das primeiras recomendações que vinham assim: não entre em pânico. Então, é impossível você não entrar em pânico. Mas se você tiver uma equipe bem treinada, vai te ajudar a não entrar em pânico. Né? Você tem que sempre que comunicar o encarregado de proteção de dados, se a empresa tiver um interno, se ela tiver um externo, é ele que vai ajudar a liderar, inclusive, essa brigada aí de segurança. Né? Você vai ter que avaliar se vai precisar informar a NPD e aos titulares, né? E você vai ter que elaborar uma documentação interna com relação a esse incidente. Então, por isso que é importante você já ter políticas sobre o assunto que vão te ajudar, né? A gente pode passar. Bom, e é importante a gente ter sempre, dentro dessas políticas, um checklist de medidas de segurança. Então, ter uma política de segurança da informação, ter uma conscientização e treinamento do seu pessoal, né? A segurança cibernética é um problema de todo mundo, né? Tá a frase ali do início, né, da minha explicação, né? Ter um gerenciamento de contratos, porque às vezes o seu incidente cibernético ele tem uma origem em algum contrato de algum prestador de serviço, né, de algum operador de seus dados, né, ter um controle de acesso, ter uma segurança aí com os dados referentes aos dados pessoais que você armazena, gerenciar essas vulnerabilidades. O Ricardo falou aí bastante em testes, né, de vulnerabilidade, de penetração, enfim, ter uma política rigorosa com os dispositivos móveis, as celulares, os notebooks, laptops da empresa, e ficar de olho nos serviços de nuvem que a empresa contrata. Obviamente tem muito mais, né? A gente poderia passar aqui o dia falando sobre o assunto, mas eu queria lembrar para vocês que a jurimetria, pesquisas na jurimetria já nos mostram que incidentes de segurança são os maiores motivadores, foi uma pesquisa feita no ano passado, motivadores de processos judiciais na esfera civil. No caso da LGPD, a gente sabe, acho que 40% de todos os processos judiciais foram motivados por incidentes de segurança. E aqui também eu passo um dado: o Fórum Empresarial da LGPD, que eu faço parte pela FEComércio, o ano passado fez uma pesquisa sobre adequação da LGPD. Foram entrevistadas 300 empresas, dessas empresas, a maioria falou que aplica aí no seu dia a dia o Privacy by Design, que é o que eu falei para vocês, aquele framework lá, que um dos conceitos é segurança de ponta a ponta, e a maioria esmagadora das empresas, 90% mais ou menos que respondeu, falou que não sofreu um ataque cibernético, e que elas fazem constantemente testes, né, para ver a sua vulnerabilidade, né, desses ataques, né, tentam lutar contra isso, e também fazem não só os testes, mas fazem um treinamento constante da sua equipe. Então, é isso, treinamento, uma boa política, manter aí uma brigada de segurança, conhecer bem a lei e adotar, abandonar os velhos hábitos e adotar a LGPD, não só a LGPD, mas todas as regras que giram em torno aí da segurança e proteção. Obrigada, Adriana. Ricardo, você quer falar uma última palavra? Eu acho que a gente, com o avançar do tempo, a gente não vai conseguir abrir aqui para perguntas, porque os nossos palestrantes têm aí seus compromissos, mas queria agradecer a Adriana, o Ricardo, né, os participantes que ficaram até agora conosco, e
Ricardo, quer falar uma última palavra? Não, só tenho a agradecer. Como eu disse, o tema não é gostoso, não é uma coisa agradável, mas tem que ser tratada de qualquer jeito. O importante é que a consciência sobre o assunto seja muito grande, porque só é atacado e só é muito vulnerável quem não dá a menor atenção ao assunto. Muito obrigada, então, Adriana, Ricardo, até uma próxima. Obrigado aos participantes. Nos vemos, então. Até logo. Obrigada. Tchau, tchau.